Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de CryEng 3. A questão da criação de gramas é idêntica à criação de árvores. Então assim, eu vou criar uma nova categoria aqui. Aqui na última aula, eu até mostrei para vocês basicamente quase todos esses botões. Então aqui, esse botão aqui é de criar uma nova categoria. Eu vou chamar aqui de gramas, que às vezes pode ter uma ou mais gramas. Esse botão de adicionar gramas, aqui, seguindo aqui na hierarquia da CryEng, nas pastas, a gente tem essa primeira pasta, que é a pasta principal. Aqui dentro do Game SDK, é só procurar aqui em Objetos, Natural e Ground. Aqui nós temos essa pasta Grass. Tem várias outras pastas de gramas, igual aqui, são flores. Aqui Field Grass, também são algumas gramas diferentes. Nós temos essas aqui também, flores e mais outros tipos de gramas. Mas nós vamos escolher essa aqui, a Grass, e eu vou pegar essa Small Dance aqui. Vou mandar abrir. Eu tenho a grama selecionada, só um detalhe aqui nas gramas, é que a gente precisa, essas gramas, o ideal é que ela seja alinhada com o terreno, então deixa essa opção marcada. Para quem quiser, pode definir a altura aqui, ó, a elevação do nível do mar até a altura máxima que você pretende. Então, eu sei que esse mapa aqui só vai até 256 metros, então já vou deixar aqui. Isso aqui é a elevação mínima e máxima, ou seja, aonde que eu quero plantar essas gramas. A mesma coisa, isso aqui você pode usar para as árvores também. Então, elevação mínima, aqui ou seja, o ângulo que pode ser plantado. Nós temos aqui a questão da densidade. A densidade, por enquanto, eu vou deixar 1 mesmo. E material, se você quiser aplicar um material diferente para essa grama. Mas aqui eu vou clicar com o botão direito aqui sobre ela, botão direito, e vou percorrer aqui até o material. Isso aqui a gente tem esse primeiro aqui, ó, que é o shader desse material. Sempre observar se aqui está a vegetação mesmo. E aqui tem que estar grass. Tá? Ou seja, a grama é o que eu estou utilizando aqui no momento. Agora o ponto principal aqui, ó, o interessante, na hora que você estiver gerando grama, é que você tem que deixar essas duas opções marcadas. A grass e a detail band, ou seja, essas duas. As outras aqui não tem tanta influência aqui para a questão da grama, mas essas duas é interessante vocês deixarem marcadas. Então, já conferi, se não tivesse correto, estaria corrigindo aí. E aqui eu vou aplicar em um material. No caso aqui eu sei que o material de terreno é esse sand aqui, ó. Então eu vou vir aqui e mandar aplicar. Observe que aonde tem material de terreno, porque se vocês lembram das últimas aulas, aonde tinha material de terreno, eu apliquei umas pedras, tá? Então por isso que tem pedras aqui. É claro que lá eu especifiquei uma altura. Ah, mas aqui por exemplo, é material de terra, que é esse sand aqui, ó. Só que não tem pedras. Por quê? Se vocês observarem lá as pedras, aqui, ó, pode olhar que eu coloquei aqui de 15 a 30 metros. Então, como aqui está mais alto de 30, por isso que não tem pedras aqui. Tá? Agora aqui, ó, esses locais aqui onde tem essas pedras,
é porque o material aplicado, ou seja, a pintura aí desse terreno, está utilizando um material de areia. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e aplicar aqui assim, olha só, já chamou lá as pedras e as gramas que eu acabei de adicionar. É bem semelhante, não tem muita a questão, não tem diferença quanto à aplicação de árvores. Agora, o único detalhe é que grama, ou você aplica manualmente, para a questão de desempenho é mais recomendável aplicar manual, tá? Ou então aplica dessa forma que eu apliquei, automático. Eu só vou tirar esse aqui, que é uma pavimentação, então. Deixar só isso aqui, só alguns detalhes. Deixa eu só dar uma ajustada aqui, ó. Essas duas casas. Tá aí. Às vezes, igual aconteceu aqui, às vezes dá um errozinho básico. Mesmo que estava selecionado aqui, vocês viram que não tinha grama aqui. Então, é só desmarcar e marcar novamente. Aqui só lembrando, para quem não lembra aí, ó, eu tirei aquelas informações, é só clicar nesse I aqui, o H para tirar a questão da seleção dos itens aqui. Então, por exemplo, se tiver marcado aqui o H, olha lá, você consegue selecionar objetos. Isso aqui a gente não consegue selecionar porque isso aqui foi atribuído automaticamente, ó. Tá? Mas sempre lembrando que sempre que às vezes você não estiver conseguindo selecionar algum objeto, pressiona ESC, vai pressionando o ESC até sumir todas as edições aqui para você poder utilizar. Ok. Então, assim, em alguns momentos, às vezes é interessante, eu vou passar para um novo tópico aqui. Então, em alguns momentos, às vezes você precisa, há necessidade de copiar uma determinada área do seu terreno, tá? Às vezes uma montanha, uma parte do terreno você precisa copiar. Aqui nós temos ferramentas de cópia ou mover. Por exemplo, suponhamos que eu queira copiar esta área para cá. Então eu venho aqui selecionar o destino ou a origem. Eu vou selecionar aqui mover área, criar aqui a origem. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, 256 por 256. Então eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou fazer uma cópia dela. Vou fazer uma cópia dela para cá, para aqui assim. Então para me fazer isso, eu já tenho a origem, agora eu preciso do destino, aonde eu quero aplicar isso aí. Ou seja, eu quero fazer uma cópia. Então vem aqui, selecionar destino.
e vou posicionar aqui assim. Sempre lembrando o seguinte, olha só, a altura, a origem ela está com o Z 134, vou até mudar isso aqui, 134 redondo, e o destino também tem que estar na mesma origem. Ou então, se às vezes você quer colocar essa montanha mais alta, aí fica a critério. Mas eu vou colocar aqui a mesma altura, 134. Porque do jeito que estava aqui, estava 0. Então ela ia lá para o fundo do mar. Aí eu fiz isso aqui. Eu posso escolher aqui mover, ou seja, copiar ou mover apenas a vegetação ou o terreno. Eu vou deixar a vegetação e o terreno, os dois marcados, tá? Ou você poderia deixar os dois marcados, tanto faz. Isso é o seguinte, é porque se tiver outros objetos aqui, ó, e você pedir para mover, ele vai estar sendo movido junto com o terreno. E se você pedir para copiar, ele vai apenas pegar aqui e copiar esse objeto para lá, tá? Então vou mandar copiar. É só clicar em ignorar aqui, ó. Pronto, eu tenho esse mesmo terreno aqui, tá? Só baixei um pouco aqui. Tá? Se eu quisesse baixar um pouquinho mais. Dá um Ctrl Z. Opa. Mais acima. Aqui o ideal é você tem que fazer os testes aí. Olha essa altura. Aqui iria ficar legal. Ó. Só que aí teve esse problema aqui das árvores, né? Então aqui, por exemplo, esse tanto de árvore aqui que apareceu ficou solta. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou olhar aqui, deu 77 a altura. Então, Ctrl Z. Ok. Legal. Ó, eu copiei, só que aí não foi a vegetação. Agora eu vou fazer aqui novamente. Vou deixar aqui posicionado, só que agora eu quero copiar apenas a vegetação. Eu vou copiar a vegetação desse ponto para... Aqui era 77, né? 77. Deste ponto para esse ponto. Então, copiar. Ignorar. Ok. Então, tá aqui as mesmas árvores que estavam lá, estão aqui. Só que agora bem mais baixo, né? Tá aqui. Então aí você consegue, tá copiando, fazendo cópia de áreas, às vezes alguma parte do terreno que você achou interessante, você pode pegar e fazer a cópia. Aqui, por exemplo, ó, o tanto de árvores que apareceram aqui dentro do mar. Então isso aqui eu tenho que só apertar ESC aqui e sair. Agora eu tenho que vir aqui na parte de vegetação. E fazendo, deixa eu desmarcar aqui. Por exemplo aqui, ó, ver se alguma árvore ficou dentro do mar. Se ficou, vou ter que retirar.
Paint, nunca esquecer desse botão. Paint objeto. Pressionar a tecla Ctrl e fazendo a limpeza. Só retirando os excessos aí. Ou seja, por que eu estou precisando retirar esses excessos? Porque na realidade aquele terreno é o mesmo desse. Só que esse aqui ele tá afundado no chão aqui. Ou seja, abaixo do nível do mar. Sempre lembrando aqui de clicar em Paint Objeto. Selecionar, né? Porque se não tiver com esse pontinho vermelho aqui, não está selecionado. Então, e aqui eu faço a limpeza. Pressionando, sempre lembrar de pressionar a tecla Ctrl. Sempre lembrar de marcar aqui qual vegetação aí que você está usando. Eu sempre, de vez em quando, eu esqueço e acabo marcando, tentando retirar uma árvore que não existe. Aqui tá beleza. Vou só voltar aqui, marcar tudo de novo. Pronto. Só ficou um coqueiro aqui, uma palmeira. Está aí, a cópia feita. Eu preciso, por exemplo, aqui dar uma melhorada aqui, ó. Aí é só usar a ferramenta de modificação. Vou dar ESC aqui, sair e entrar aqui na ferramenta de modelagem aqui. Eu vou só dar um smooth aqui. Para não ficar essa aqui em nona esquisita. E aqui também. Prontinho. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula e até a próxima.